Boa noite. Queria dizer de início que é uma satisfação muito grande para mim, me sinto muito grato de estar aqui mais um dia, mais uma noite aqui em companhia de todos vocês e todos nós, atuando em nome de Jesus, trabalhando em nome de Jesus em prol dessa nossa mudança de comportamento, dessa nossa busca. E é envolvido nessa atmosfera de amor que a companheira Beth nos trouxe já de início com a mensagem, nesse envolvimento, nessa atmosfera, nesse clima de amor, de fraternidade dessa casa confortadora, dessa casa espírita que damos início aos nossos trabalhos. Hoje iremos conversar por um breve tempo um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente em seu capítulo 2, já aproveitando o ensejo do João Lúcio, que já anunciou que essa obra já está nos seus 150 anos. Eu vou falar aqui principalmente sobre o seu capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo. Jesus conta-nos, João, em seu Evangelho, no capítulo 18, versículos 33 seguintes, já ao final da estadia de Jesus nesse nosso orbe de expiações e provas, foi levado preso à autoridade de Pôncio Pilatos, sob as falsas acusações encetadas pelos judeus da época de que Jesus gostaria de subverter a ordem dominante na época, incitar os jovens ao mau comportamento, em suma, atrapalhar, colocar em balbúrdia, em confusão as autoridades, os mandatários políticos, os poderosos da época, como se fosse uma ameaça aos poderes constituídos, uma falsa ameaça, encetada pelos seus detratores, pelos inimigos da época. E levado a Jesus, Pilatos pôs-se a perguntar para o mestre: És o rei dos judeus? És o rei dos judeus? Ao que Jesus retornou: O meu reino não é deste mundo. Fosse o meu reino deste mundo, os meus soldados, os meus comandados, os meus subordinados aqui viriam e batalhariam em meu nome, lutariam com você, tentariam me retirar dessa prisão em que eu me encontro, essa prisão física. No entanto, meu reino ainda não é daqui. E o Kardec, no capítulo 2, como já adiantado, contextualiza e nos explica, em parte, o sentido dessas palavras de Jesus. Jesus, ao pontuar, ao definir que o reino dele não é deste mundo, nos coloca uma meta, um princípio, uma diretriz, mais do que isso, uma lei da natureza a que todos nós estamos expostos. Jesus retira o nosso foco e tenta colocar-nos uma imagem distinta, um cenário distinto, uma meta distinta. Fixa esse princípio. E qual é a importância disso? Nós, aqui, crentes, cientes de que a verdadeira vida não é esta, encaramos todos os fatos da nossa vida presente, todas as vicissitudes, problemas, dificuldades e as mais variadas circunstâncias que nos são postas como temporárias. A nossa vida, a nossa estadia aqui na Terra é apenas uma estação, uma paragem de um longo caminho, de um longo trajeto que é a nossa vida espiritual. Momentaneamente, apenas momentaneamente, dado o nosso atual estado evolutivo, necessitamos do intercâmbio, da conjunção com a matéria, a fim do nosso desenvolvimento. No entanto,
no decorrer das nossas encarnações, das nossas vidas, e teremos muitas ainda, prosseguiremos nesse intercâmbio, nessa conjunção com a matéria, e cada vez mais vamos nos desmaterializando, precisando cada vez menos desse contato com a vida material, em direção, em sentido à verdadeira vida. A verdadeira vida, que é a vida espiritual, que não é deste mundo. Somos espíritos imortais. Estamos aqui em vias de aprendizado, de trabalho, de crescimento e de desenvolvimento. Todos os nossos ganhos, as nossas conquistas, o nosso desenvolvimento é dado principalmente no nosso âmbito, em espírito, e colheremos essa recompensa principalmente no plano espiritual. Essa foi a visão, a meta que Jesus quis nos colocar. Boa noite, irmão. Que Jesus quis nos colocar à época. Todas as designações religiosas, todas as religiões que nos são oferecidas hoje, todos os companheiros de cristandade têm sim essa visão de vida futura, essa visão de uma recompensa que não se encontra neste mundo. Todos os cristãos, todos nós temos essa visão. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui no meio de uma semana, à noite, buscando esse novo caminho. Poderíamos estar fazendo muitas outras coisas em casa, em outras localidades. No entanto, estamos aqui buscando essa outra água, esse outro entendimento, essa outra postura, essa outra conduta. Essa diretriz, essa imagem nos foi passada por Jesus para toda a cristandade. No entanto, o Espiritismo, o advento do Espiritismo, utilizando-se da nossa atual maturidade, do nosso desenvolvimento emocional e espiritual, coloca linhas mais claras nesse princípio estabelecido por Jesus, nessa vida futura. O Espiritismo vem e abre o véu, escancara a realidade e nos mostra, por várias de suas obras, do André Luiz, de todas as obras de psicografia do Chico, do Irmão X, da Ivone Pereira, do Divaldo Pereira Franco, o Espiritismo nos mostra com claridade, com racionalidade, com clareza, todo esse mundo espiritual que nos espera, essa realidade que ainda nos espera, e essa realidade, esse mundo que lá sim colheremos os frutos da nossa conduta aqui. Nos é mostrado em clareza solar, que este mundo no qual nos encontramos é mera cópia, imitação do verdadeira casa, do verdadeiro mundo que nos espera. Em complemento a esse estudo, a essa diretriz que está colocada no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos nos esclarece ainda mais. Na sua questão 918, é o que disserta sobre os caracteres do homem de bem, Kardec pergunta aos espíritos: que sinais, de que forma podemos detectar esse homem, esse espírito, esse encarnado, esse cristão que realmente atua em conformidade às leis do Pai, às leis de Deus, e que realmente demonstra progresso espiritual, que colherá sim uma elevação na hierarquia espiritual? Os espíritos respondem: o homem de bem é aquele que antecipadamente, por antecipação, reconhece a realidade espiritual, a realidade do Cristo, e que também em todos os seus atos atua como um representante das leis de Deus. Ou seja, de nada adianta virmos ao centro
tomarmos essa consciência, estudarmos e relegarmos, não agirmos em conformidade a esse conhecimento que nós temos. De nada adianta, ao desencarnarmos, ao partirmos para outra jornada, aí sim tomarmos o conhecimento da realidade espiritual. Eu ia no centro, eu estudava esse tema e realmente é a verdade. Podemos nos deparar com uma situação nem sempre confrontadora. No entanto, em acordo com esse modelo do homem de bem, podemos sim ter consciência desde já, aqui, no plano material, no plano das lutas, no plano das labutas, do trabalho, aqui já, consciência desse mundo espiritual que nos espera, para cima da carne, para cima das nossas paragens mentais, vinculadas ao plano terreno, um outro mundo. Em cada momento, podemos sim ser servidores do Pai. Kardec, em determinado momento, fala: então, se devemos buscar uma realidade espiritual, um mundo que não é daqui, devemos então relegar as nossas tarefas materiais, o campo material de trabalho? Não, é claro que não. O trabalho, as atividades materiais são instrumentos, são remédios para o nosso desenvolvimento. O que Jesus nos convida e o que Kardec esclarece é que devemos utilizar os nossos problemas, as nossas possibilidades materiais em nosso benefício, em benefício espiritual, e servindo ao Pai. A cada momento de nossas vidas, na nossa família, junto aos nossos familiares, junto ao nosso trabalho, junto à sociedade, em todos os aspectos da nossa vida, em que circunstância que seja, sempre seremos os sacerdotes da nossa própria religiosidade. Sempre podemos ser os servidores do Pai, os responsáveis pelo nosso próprio crescimento em cada ato da vida material. Estamos no mundo, mas não somos no mundo. O cristão anda, o espírita anda entre o campo material, entre as suas labutas, entre os problemas, entre as dificuldades, mas pelo pensamento ele está em Jesus, tentando a todo momento nos desvincularmos de nós mesmos, da nossa própria concupiscência, do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade, buscando um outro reino, o reino de Jesus, um reino espiritual. Essa é uma luta, é um trabalho constante, que não é simples. Porém, todos nós temos sim a consciência, a capacidade, o poder de um dia, em determinado momento, nos despertarmos para essa nova consciência. Muito interessante também mencionar, conforme está escrito no livro Pão Nosso, de grafia do Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. Em determinado momento, Emmanuel comenta a famosa passagem do filho pródigo. Era o filho, como todos sabem, em linhas gerais, que antes da morte do pai, o dono de uma vinha, de uma fazenda, de um campo, antes da morte do pai, requer a sua herança, pede antecipadamente a herança, os bens que lhe caberiam no futuro, ele pede desde já e sai a dissipá-los. No entanto, em determinado momento, diz o Evangelho, diz Jesus, ao cair em si, ele pensa, ele que estava com o pai dele lá na vinha, usufruindo de todas as potencialidades e possibilidades que o pai lhe proporcionava, e em momento posterior saiu a dissipar todos aqueles bens que o pai lhe legara, passou em determinado momento a miséria, a conviver com os porcos, a comer da comida dos porcos, e ao cair em si, ele se pergunta, mas por quê? Por quê?
Na casa do meu pai, até o mais humilde jornaleiro, aquele que trabalha por jornada, o mais simples, o mais humilde jornaleiro, tem fartura de pão. Eu sou o filho, ele é o meu pai. Eu aqui, que sou o filho, padeço de fome. E Emmanuel comenta: quantos de nós aqui, dotados de variados tipos de riqueza, que não se circunscrevem apenas à riqueza material, à riqueza monetária, quantos de nós aqui, portadores da riqueza da família, da riqueza dos amigos, da riqueza da saúde, da riqueza do tempo, não saímos aí por dissipá-los, por gastá-los em acordo às nossas conveniências, não ao outro reino que nos é mostrado espiritual, mas sim às nossas conveniências. E por mais que gastemos o nosso tempo, por mais que utilizemos os nossos companheiros, amigos, parentes, saúde em prol de nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade, por mais que gastemos todos esses recursos, jamais nos saciamos e continuamos ansiando por uma paz a qual não tenho. E diz Emmanuel: quantos filhos pródigos, sedentos por paz, não invejam aqueles humildes e pequeninos trabalhadores que guardam a serenidade e a fartura do pão da paz. A todos nós é ofertado esse convite de direcionarmos a nossa vida, a nossa conduta, os nossos pensamentos a Jesus, em um outro tipo de comportamento, esperando um outro tipo de resposta, caminhando para o Pai, legando as nossas riquezas, as nossas potencialidades para o Pai, e aí sim podemos sorver esse pão da paz que o Pai nos dá. Disse Jesus: bem-aventurados os justos, esses sim serão saciados. É um outro tipo de detalhe, um outro tipo de recorte, um outro tipo de comportamento. Recordo de determinada passagem no livro Cartas e Crônicas do Chico Xavier e pelo Espírito Irmão X, e ele fala sobre o caminho desse reino, esse caminho que nos é ofertado, que nos é mostrado, um outro reino de diferentes ganhos, de outro tipo de resposta, de outro tipo de crescimento. E ele conta uma história. Diz ele que um certo personagem de nome Zacarias estava na casa de Arão, um curtidor. E Jesus falava a Zacarias sobre o reino de Deus, sobre esse reino que ele vinha dar notícias, que ele vinha dar o testemunho, e que ainda seria o reino daqui. Um reino também que se instala primordialmente a partir do nosso coração. E Jesus dissertava para Zacarias naquela casa em Jericó, e desenhava para ele: o reino de Deus ainda chegará ao tempo que os homens conviverão sob harmonia, e que cada um dividirá o fruto do seu trabalho, cada um produzirá o necessário, receberá o necessário na harmonia, sem particularismos, regionalismos, em direção ao mundo harmônico que na verdade é um só, o mundo do Pai, o mundo em que todos nós somos irmãos e descendentes da mesma fonte, do mesmo Pai. E Jesus dissertava e Zacarias se inebriava e se empolgou muito com aquilo. E terminou a palestra com Jesus. Em determinado momento, Zacarias foi para Jerusalém, pois era a época da Páscoa, era a época das festividades judaicas e também
imaginava Zacarias que, por certo, lá encontraria Jesus. E assim foi. Dirigiu-se Zacarias de Jericó até Jerusalém. E lá chegando, se deparou com aquela entrada triunfal do Mestre em Jerusalém. Novamente a cantar as glórias do reino do Pai, que ele vinha dar o testemunho desse reino que não vem com aparências exteriores, desse reino que mora no coração dos homens, dessa meta, desse princípio. Reencontrou Zacarias ele em Jerusalém falando das mesmas boas notícias, boas novas. E em determinado momento Zacarias perguntou-lhe: Jesus, eu saí de Jericó e vim para Jerusalém, vim por um determinado caminho. Eu queria te buscar, queria buscar a ti, queria reencontrar a tua palavra. Vim de vila em vila, de aldeia em aldeia, achei um caminho e cheguei até ti. Por certo, mestre, por certo, há de haver também um caminho para esse reino de Deus, para esse reino que tu nos dá notícia. Por certo, para ele também há um caminho. Ao que Jesus começou a responder: sim, Zacarias, há um caminho. Esse caminho para o reino de Deus é uma longa subida. No entanto, não pôde Jesus terminar a história, terminar a resposta, pois foi levado pelo turbilhão das pessoas a outras paragens, a outras imagens, a outros locais, e Zacarias ficou com a resposta incompleta. E Zacarias, então, foi até as cercanias de Jerusalém e ficou por um tempo com os seus parentes, com os seus convivas, com os seus próximos. E continuou a dissertar sobre o reino de Deus, sobre as maravilhas que o Mestre prometia a ele. E em determinado momento, passados alguns dias, Zacarias retorna até Jerusalém. No entanto, encontra uma paisagem diferente. Já não reinava a mesma harmonia, o mesmo clima de festa, as mesmas flores, as mesmas hosanas ao Mestre, que pouco tempo antes ali estava prometendo e convidando todos a um outro reino. Agora era o madeiro que estava nas costas dele. Agora era a zombaria, agora eram os xingamentos, as agressões, as humilhações, e o Mestre, machucado, com a cruz nas costas, a subir uma subida. Zacarias nada entendeu. As mesmas pessoas que antes batiam palmas, louvavam a Jesus, glorificavam aquele que era o libertador dos pecados, aquele que é o libertador dos pecados, agora estavam alvejando ele, humilhando, xingando e agredindo das mais variadas formas. Zacarias se aproxima e pergunta: Senhor, mas o que é isso? Ao que Jesus, com muita paciência, segundo o irmão X, se desvencilha momentaneamente do madeiro e explica: pois é, Zacarias, eu já havia lhe dito que o caminho para o reino de Deus é uma subida. E apontou-lhe para ele. Apontou o caminho da subida que ainda faltava para Jesus, um caminho de pedras, um caminho de poeiras com madeiro nas costas. Sim, o caminho que ele nos convida é um reino de graças, um reino de recompensas interiores. No entanto, não é simples. A passagem, o caminho de renúncia, o caminho de abandono das nossas vaidades é um caminho também de luta, de trabalho. Seria uma postura infantil ainda espiritualmente esperarmos o reino de Deus, virmos ao centro espírita, estudarmos o espiritismo, acreditando que seremos eventualmente afastados dos problemas, livrados dos problemas, das vicissitudes, dos problemas do trabalho, dos problemas da família, dos problemas da sociedade. Não, é exatamente o contrário. O meu reino não é deste mundo. Essa nossa encarnação é uma passagem. Tudo isso que nos é colocado é para o nosso aprendizado,
em nos revoltarmos contra as circunstâncias a que nos são postas essas lutas, as chagas, as eventuais agressões, incompreensões, todos os mais variados matizes que todos conhecemos, são remédios, são oportunidades para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento. Essa é, em termos gerais, a mensagem de hoje. Relembrando também de Paulo. Paulo também sempre, nas suas epístolas, e principalmente que eu me recorde na epístola aos Romanos, sempre nos mostra os dois caminhos, o caminho, o nosso caminho, o caminho das nossas concupiscências, das nossas vaidades, do nosso orgulho, o caminho de querer fazer tudo da nossa forma, da nossa maneira, buscando ganhos que nos fazem bem ao orgulho e à vaidade, e o outro caminho, esse caminho que Paulo nos diz, da morte, e o caminho da vida com Cristo, da vida em espírito, da renúncia, do verdadeiro ganho. Paulo diz: miserável homem que sou, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso sim eu faço. Colocamos as nossas prioridades sempre em primeiro plano, inventamos as mais variadas desculpas para os nossos erros. Colocamos a nossa vaidade em primeiro plano, a nossa vontade, o rumo que nós queremos. Inventamos todos os fundamentos, argumentos, desculpas para justificarmos os nossos próprios vícios, o nosso próprio egoísmo, vaidade, materialismo. No entanto, o convite que nos é feito é exatamente outro: viver em espírito, viver em acordo ao exemplo que Jesus nos deixou de renúncia, de uma outra busca desse reino que vem, acima de tudo, dentro de nós mesmos. Portanto, meus irmãos, essa em suma era a mensagem de hoje. Sabemos que Deus não, em sua infinita bondade, em sua infinita justiça, jamais nos coloca fardos mais pesados do que possamos aguentar. Todos os nossos problemas e vicissitudes e questões são colocadas sempre em nosso benefício, e acaso saibamos nos comportarmos em acordo ao exemplo de Jesus, com a tolerância, paciência, resignação, colheremos sim cada vez mais essa recompensa que é espiritual, essa calma na luta, essa serenidade que nos diz Emmanuel, essa calma, essa tolerância, essa fé inabalável no porvir. Não a espera materialista de outros tempos, adequada a outras paragens em séculos passados, que identificava os ganhos do serviço a Deus com ganhos materiais. E até hoje há quem pense assim, como eu até comentei, como até viemos a comentar hoje. Vou à casa espírita, vou à igreja, vou ao templo, acreditando sinceramente que não terei problemas e mais. Ganharei posses materiais, saúde, e sabemos que o caminho é exatamente o oposto. Não ganho jamais material, mas sim ganho espiritual, um reino que vem de dentro para fora, da verdadeira vida, a busca pela verdadeira vida, que é a vida espiritual, em acordo aos ensinos de Jesus, em acordo aos ensinos do Pai. Tenhamos então, irmãos, paciência, a tolerância e a fé nesse instrutor, nesse mestre que nos ensina todos os dias. Muito obrigado a todos. Boa noite.